Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo e hoje eu vim contar uma experiência do porquê que eu quis sair das redes sociais. Atualmente, para quem me conhece, sabe que eu tenho somente o Facebook e é justamente por ser uma rede que hoje quase ninguém usa. E eu vou trazer aqui dois pontos, o porquê que eu saí. E eu também quero colocar um outro ponto da questão da importância também, né, de algumas pessoas terem as redes sociais, enfim. A gente sabe que hoje isso é um meio até de trabalho, né? E eu quero deixar muito claro aqui que isso é uma experiência minha, né? Então esse é o meu ponto de vista, é uma experiência minha, mas existem pessoas que podem pensar diferente e tá tudo bem. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu não tenho mais Instagram, se eu não me engano, há uns 2 anos mais ou menos, que eu realmente desativei 100%, mas já tem mais ou menos uns 3 anos e meio para 4 que eu já tinha saído das redes sociais e eu voltei por um período, porque para quem não sabe, eu já fui modelo fotográfica, então teve um período que eu precisava meio que ter a rede social para poder estar divulgando o trabalho, enfim. E depois eu resolvi sair, eu também tinha parado de modelar, então eu realmente saí do Instagram. E o Facebook eu já não tinha há muito tempo, eu fiz ele recentemente, porque por questão assim de grupos, né? Tinha algumas coisas que eu via que no Facebook pra mim era vantajoso e era um público menor, eram pessoas assim que, pelo menos do meu contato, tinha pessoas da minha família que ali eu ia ter contato, né? Com, digamos que com mais frequência do que no Instagram, né? Então esse também foi um dos motivos que eu criei o Facebook. E por também ser um público menor, assim, acredito eu que hoje seja um público menor, né? Então, o porquê, assim, né, que eu quis sair do Instagram. Antes de eu sair do Instagram, eu era uma pessoa que, gente, eu postava tudo. Quem me conhece sabe. Eu postava bastante coisa, eu sempre tava ali vendo as coisas, postando. E eu gostava, sabe? Eu gostava de ter rede social, tinha assim um engajamento que pra mim era ok, né? Mas chegou um ponto que eu tava numa transição também, né? Eu tava acho que saindo daquela fase meio que de adolescente pra uma vida mais adulta, uma vida mais madura. E chegou um ponto que eu não queria mais que as pessoas soubessem o que eu estava fazendo. Eu queria sumir um pouco, sabe? Eu tava um pouco cansada. E até mesmo porque o meu perfil teve um tempo que ele era aberto também, então eu via que muita gente que nem gostava de mim, que nem tinha minha amizade, ficava curiando. E eu não suportava isso. Claro que tinha a opção de privar, né, o perfil e tal, mas enfim. E aí eu simplesmente falei, quer saber, eu não quero mais isso, eu não quero que as pessoas que pra mim não que não tenha tanta importância, mas que não são do meu ciclo, saibam o que eu estou fazendo, onde eu tô, enfim. E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, não quero mais. E aí eu desativei. Nos primeiros dias foi assim uma sensação bem estranha. Acho que é uma questão de adaptação, parecia que faltava algo, porque é estranho, você tá todo o tempo ali com o celular na mão, e é que nem que o pessoal fala, né? Abrir geladeira. Não tem nada, mas toda hora você tá ali. E era meio que um ciclo, né? Era Instagram, Facebook e WhatsApp. E eu lembro que antes de eu desativar, gente, eu tinha todas as redes sociais possíveis. Eu tinha aquele, acho que era ESC das perguntas. Eu já tive Twitter, eu tinha Snapchat, tinha tudo. Mas aí eu fui desativando. Eu saí do Twitter porque foi um período em que eu vi que muita gente estava se conectando, né, no Twitter, mas assim, o público ali da época do pessoal que eu morava, na região que eu morava, assim, a gente tinha muita gente meio que não se falava direito, então acabou que não se tornou uma coisa legal como era, tipo, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 13 anos que eu tinha Twitter. E aí começou a ficar uma coisa assim, que tipo, todo mundo tinha, e aí eu falei, ah, não, eu também não quero mais isso, sabe? Eu sou meio assim. E aí eu saí do Twitter, saí do Snapchat, que também teve uma época que perdeu o interesse, né? Quando o Instagram começou a postar stories também. E aí eu fui saindo dessas redes. E aí, por último, eu já não tinha mais o Facebook um bom tempo. E aí, por último, eu fiquei só com o Instagram e o WhatsApp normal. Aí, eu desativei o Instagram. E como eu disse pra vocês, foi um período que, no primeiro momento, eu fiquei, sabe? Tipo, eu não sei se realmente é isso. Mas aí depois eu fui me acostumando. Depois de 30 dias, então, nossa senhora, eu parecia que eu tava limpa, sabe?
limpa, assim, parece que o meu cérebro, assim, essa questão de visual tava bem mais clara, eu me sentia mais leve, né, eu não tava sendo bombardeada de informação a todo tempo. E aí eu fui me acostumando. E aí chegou um momento que eu fiz uma limpa também no meu WhatsApp de pessoas que pra mim não interessavam mais. E, gente, nessa época eu não estava em nenhum relacionamento, eu não namorava na época, só tô colocando isso porque às vezes as pessoas acham que a gente sai de uma rede social, que a gente deixa de fazer coisas porque você entrou num relacionamento, né? Mas no meu caso não foi isso, foi decisão minha. E aí eu fiz uma limpa no meu WhatsApp, sabe? Eu comecei a limpar tudo aquelas pessoas que não me acrescentavam, gente que eu não queria mais ali no meu ciclo. E aí a vida começou a ficar mais restrita. E aí teve um período que foi o que eu falei pra vocês que eu modelava, eu voltei pro Instagram. Mas eu voltei meio assim, eu tava ali, mas foi uma coisa mais profissional, eu postava mais sobre o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não gostava, sabe? Tipo assim, eu tava ali, era legal eu poder divulgar aquele trabalho, mas eu particularmente não gostava, não tava me sentindo bem. E quando eu parei de modelar, eu simplesmente, a primeira coisa que eu fiz, falei, vou tirar essa rede social, eu não quero. E aí eu tirei. E aí eu me senti muito melhor, me senti muito bem. Atualmente eu não tenho mais Instagram, já tem, que nem eu falei pra vocês, cerca de uns 2 anos. E eu me sinto muito bem com isso. Eu percebi que depois que eu fechei o meu ciclo, que eu não fiquei postando mais a minha vida como eu postava antes, sabe? Nada assim. Hoje eu faço viagens, eu vou pra lugares, eu saio pra comer. E eu não divulgo, eu não posto, eu não tenho essa questão que às vezes as pessoas gostam, né, de postar, de ostentar, enfim. E eu não tenho isso, e pra mim é muito mais legal, é muito melhor. Você parece que aproveita mais o ambiente. Eu tiro sim fotos, aproveito, mas eu realmente me sinto no lugar. Eu não tenho que primeiro tirar uma foto do prato bonito para depois eu poder comer, entendeu? Não tenho nada contra, que nem eu tô falando para vocês, é uma experiência minha, mas é a forma como eu vejo, é a minha experiência, né? Então isso pra mim hoje no mundo que todo mundo posta, que todo mundo tá tirando foto antes de curtir o momento, de ver real, isso eu acho que acaba que você sai um pouco fora da caixa, né? E eu sempre gostei de ser meio que fora, sabe? Então, isso pra mim, assim, foi bom. De certa forma, eu gostei. Eu achei que a minha vida, depois que eu saí nesse período do Instagram, eu percebi que, não só do Instagram, né? Quando eu fiquei só com o WhatsApp, teve uma época que eu também não tinha nem o Facebook, nem o Instagram. Então, foi uma época boa pra mim. Eu me senti mais conectada comigo mesma. Foi uma época que muita coisa, não vou dizer, tipo assim, não é que melhorou, mas muita coisa parece que evoluiu mais. E eu cheguei num nível que eu até hoje, né, eu tenho um ciclo tão fechado de pessoas, de amigos, que se, por exemplo, eu contar uma coisa pra fulano e ela contar pra Beltrano, eu vou saber que foi ela que contou. Porque a minha é tão fechado que você sabe exatamente pra quem você conta, pra quem são seus amigos. Só que isso eu quero deixar muito claro que isso foi uma opção minha, né? Que nem eu tô falando pra vocês, é uma opção. Eu escolhi viver dessa forma e é uma maneira que eu gosto. Em algum momento da minha vida possa ser que isso mude, mas eu posso dizer pra vocês que eu gosto de viver assim, eu prefiro ter poucos amigos, mas que sejam realmente os leais, os fiéis, do que você viver um grande ciclo ou simplesmente postar uma coisa pros outros verem, né? Em vez de você aproveitar mais. Eu sinto que quando você permite que a energia dos outros não entre naquilo que você tá vivendo, é como se a sua vida fosse mais leve. E as pessoas, elas, tipo, não vão ficar focando no que você tá fazendo. Porque eu também acredito que, por exemplo, assim, você tá num relacionamento. Vamos supor, você tem ali cerca de 1.000 seguidores no Instagram, 2.000 pessoas, ou até mesmo na sua rede social, tipo do Facebook, pra quem ainda tem. E você tem um público ali. E aí, por exemplo, você tá num relacionamento. Só que existe um público ali nas suas redes sociais que elas não namoram. E aí, ou tipo assim, elas têm a necessidade de estar com alguém, finalizou um ciclo, finalizou um relacionamento e elas ainda estão muito chateadas com aquilo. Então elas estão vibrando na tristeza, de uma certa forma. E quando você posta muito do seu relacionamento, ou posta muito que você tá feliz, que você tá bem, que é isso, que é aquilo, existe a questão da energia da pessoa que vê aquilo, ela tá, não, às vezes ela não é nem que ela queira, mas ela acaba vibrando ao contrário, porque ela vê, pô, fulano sempre tá bem, fulano sempre, né, tá feliz, tá ok. Então, se ela tiver num momento, por mais que ela não queira, às vezes possa ser que ela se sinta um pouco até mais pra baixo, por ver que, tipo, todo mundo tá feliz, todo mundo tá conquistando suas coisas, é como se eu estivesse parada.
Então a gente tem que entender, primeiramente, que cada um tem o seu tempo, né? E também não quer dizer que uma pessoa que conquistou tudo aos 22 anos, aquilo vai ser, tipo, digamos que, sei lá, eterno, se ela não souber administrar. Existem pessoas que eu vi que casam aos 18 e terminam aos 25, e tem gente que casa aos 30 e fica com aquela pessoa pro resto da vida. Então não tem como comparar. E também eu sei que existem muitas pessoas que vão ver ali a sua vitória, vão ver a sua evolução e vão ficar felizes. Entende? Então é por isso que eu acho que é importante a gente filtrar bem as pessoas que a gente quer do nosso lado. Porque às vezes nem sempre as pessoas vão estar vibrando na mesma sintonia que você, né? E tudo bem, isso acaba sendo natural, é um ciclo, todo mundo tem ali as suas fases, mas é só um ponto de vista meu do porquê às vezes eu prefiro, sabe, evitar de postar algumas coisas, porque às vezes você tá fazendo coisa, conquistando coisas e nem sempre as pessoas estão na mesma sintonia, na mesma vibração, e eu prefiro que essas energias não atrapalhem o meu desenvolvimento. Espero que vocês entendam o que eu tô querendo colocar. E o outro ponto, que é o oposto disso que eu tô falando, que são aquelas pessoas que realmente postam para incentivar o outro, postam porque gostam, postam porque não tá nem aí, tá tudo bem também, entendeu? Cada pessoa acredita na sua energia, cada pessoa sabe aquilo que tem para si. Eu também acredito que aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te entrega, homem nenhum é capaz de tirar, entende? O seu sucesso é o seu sucesso. Esses dias eu escutei uma moça falando sobre isso, que ela falou assim, às vezes a gente tem tanto medo de achar que alguém pode tirar o que é nosso, né? Ela falou assim, mas o que é seu, né? Quando realmente vem de Deus, aquilo que é para ser seu vai ser seu. Só que eu também acredito, né, que nem tem até uma palavra na Bíblia que fala sobre isso, da questão que a inveja, ela corrói até os ossos. Então, eu acho importante a gente vigiar, a gente tomar cuidado naquilo que a gente faz, para quem a gente conta os nossos segredos, porque isso realmente eu acredito que seja muito real. Então, não que você não deva compartilhar, não que você não deva fazer suas coisas, né? Mas, assim, é que nem eu falei, é o meu ponto de vista e é uma opção, né? E voltando, então, que eu tava falando pra vocês sobre a questão do foco, né? Do foco da pessoa que gosta de postar. Hoje tem muitas pessoas que trabalham, né, com redes sociais, você vê muitos famosos que postam a vida o dia inteiro, né, até tem uma blogueira, né, como é o nome dela? Virgínia, né, que, tipo, a vida dela, ela realmente posta tudo, né, eu não sei como que tá hoje, né, porque eu não acesso mais, mas, enfim. Então, assim, você vê que tem muitos famosos, muitos blogueiros, muitos influencers que vivem disso hoje, que posta porque é o trabalho da pessoa. E não quer dizer que porque a energia de fulano tá impedindo ela de evoluir ou de crescer, entende? Então, assim, é o que eu tô falando pra vocês, é um ponto de vista. E muitas dessas pessoas incentivam outras também, né? Você postar, você divulgar, você também tá incentivando, você tá mostrando pra outra pessoa também, né? Um ponto de vista seu, você tá colocando pra ela a sua opinião ou incentivando ela de alguma maneira. E isso também é legal. Quando você tá disposto a trabalhar com isso, quando você tá disposto a fazer isso, quando você tá disposto a ser visto, né? A ser famoso, a ser reconhecido. Isso é uma característica de cada pessoa. Mas é também importante você saber trabalhar e lidar com a internet, né? Porque a gente sabe que esses famosos sempre vai ter os prós e os contras, né? Então, com certeza eles também têm algum momento que eles precisam se desligar um pouco, se desconectar, tem que saber lidar com os haters da internet, né? Que a gente sabe que tem. Então, isso é uma opção deles. E eu acho essas pessoas muito corajosas de serem, assim, de trabalhar dessa maneira, de serem expostos. Porque eu, sinceramente, se eu fosse uma pessoa muito vista na internet, alguém acho que viesse falar alguma coisa pra mim, eu não sei se eu ia fazer a clássica ou se eu ia mandar pra aquele, né, pra aquele lugar. Eu não sei como eu reagiria. Mas eu acho que cada um vive do jeito que quer e ninguém tem que ficar opinando. Se não for pra falar alguma coisa positiva, fica quieto. Eu penso dessa maneira, né? Mas cada um, cada um. Então, existem sim pessoas que estão ali pra incentivar, existem pessoas que estão ali pra mostrar. E eu sei também que na internet tem muito conteúdo bom. Esse foi um dos motivos que eu voltei pro Facebook, porque tem algumas coisas ali que me interessavam, algumas coisas que eu achava bacana, né? Então eu acho que a gente tem que saber administrar tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve. E se você optar por ter uma rede social, que seja realmente para você, para os seus amigos, para sua família, né? Que seja ali para você poder atribuir coisas positivas, para você ver e canalizar coisas boas, né? E não ficar, tipo, focada nos fake news, né? Nesse tipo de coisa, de conteúdos que a gente sabe que tem. Mas é aquilo que eu falei, tudo tem o seu pró, tudo tem o seu contra e
tá tudo bem. Eu só quis vir mesmo expor aqui pra vocês o meu ponto de vista, o porquê que eu quis sair das redes sociais e deixar muito bem claro que hoje eu me sinto muito bem dessa maneira. Eu me sinto bem fora das redes sociais, assim, né, de uma forma geral. E não pretendo voltar, mas possa ser que em algum momento da minha vida eu volte, possa ser que em algum momento da minha vida eu upite novamente ter Instagram. Mas acredito que realmente, se for pra eu voltar, eu acho que seria uma coisa mais profissional, né? Acredito. Então, assim, acho que seria uma coisa mais pra postar trabalho, né? Se eu precisasse, se eu tivesse a necessidade. Mas, assim, se você posta, se você gosta, é isso, entendeu? É a sua vida. Se você acha legal você postar, se você gosta, né, que as pessoas vejam como você tá, postar pros seus amigos, postar pra você mesmo, né? Postar porque eu quero postar, tá tudo bem, entende? Como eu falei pra vocês, é só um ponto de vista meu e às vezes você pode estar aí pensando em desativar suas redes sociais e ficar, ai, será que eu desativo ou será que não? Como que vai ser minha vida fora disso? Faz uma experiência, eu acho que é muito bacana a gente provar sempre dos dois lados e ver o que é melhor pra gente. E uma coisa também que eu percebi, que às vezes a gente tem muito medo, é de quando, por exemplo, você começa a se afastar das pessoas, às vezes você tá num ciclo de amizade que nem é tão legal. Você tá num ciclo ali que você percebe que as coisas que você quer fazer, a sua energia nem compactua mais com aquilo. Mas você simplesmente não quer mais sair, você não quer sair daquele ciclo porque você não tem mais, você não se vê com outros amigos, você não tem amizades. E aí você fica tipo, poxa, e agora? Né? Então, assim, o que eu quero falar pra você é pra você não ter medo. Se isso chegar a acontecer, se você se encontra hoje num ciclo que você percebe que não tá legal pra você, que você não se enquadra mesmo, não tenha medo de ficar sozinho. Porque eu tenho certeza que Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho. Eu passei por um momento em que eu achava que eu não ia ter mais ninguém do meu lado, que eu não ia ter mais amigos, enfim. Mas você sempre tem. E mesmo que às vezes não seja de fora, pode ser da sua própria família. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É melhor você ter um amigo que seja verdadeiro e esteja sempre com você do que você ter 10, que quando você precisar nunca vai te dar a mão, tá bom? E isso, assim, você já pode ter ouvido isso, mas isso é muito verdadeiro. Então reflita sobre isso, né? Se você hoje tá enfrentando uma fase que talvez você esteja com medo, com insegurança de largar o ciclo que você tá, vai! Entendeu? O medo é só aquilo que você não pode enxergar, mas quando você der o passo, vai vir a luz, tá bom? Então não tenha medo, em frente. E os que forem de verdade sempre vai ficar com você. Não tenha medo de agradar as pessoas ou de deixar desagradar. Faça por você primeiro, tá bom? Porque quando você começa a não vou dizer evoluir também, mas quando você começa a mudar o seu ciclo, é normal a gente encerrar ciclo, não. Quando você começa a mudar o seu ciclo, outras pessoas vão também se conectar com a sua energia, tá bom? Então, o que eu tinha pra vocês era hoje, o que eu tinha pra vocês hoje era isso, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham aí um ponto de vista do porquê, né, eu decidi, enfim, sair das redes sociais. Me sinto muito bem assim. E hoje eu também tô aí no YouTube, né? Mas é isso, galera. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.